Bom dia, amados. Hoje nós estamos transmitindo mais um momento de devocional para as nossas vidas nesse momento, período de quarentena. Estamos também transmitindo ao vivo nas outras redes sociais também. Nós estamos experimentando hoje fazer duas transmissões, tanto pelo Facebook como pelo Instagram também. E eu quero nessa manhã falar sobre o período de quarentena, isolado fisicamente do mundo, mas escondido no esconderijo do Altíssimo. E nós encontramos esse refrigério lá no Salmo 91, versículo 1, que ele diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Dentro de casa nós estamos protegidos da chuva, do frio, dos acontecimentos naturais que surgem no dia a dia. Com essa pandemia do coronavírus ou Covid-19, ficar confinado em casa também de quarentena tem a sua forma de nos proteger dessa doença. Então, é um momento também de estar protegido quando estamos em casa, esperando, nos protegendo desse período, desse momento de epidemia que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo inteiro está vivendo. Quando nós olhamos para esse salmo, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E é diante dessa pandemia que nós estamos guardados no Senhor. Esse texto ele nos revela no Salmo 91, ele mostra a ação protetora de Deus sobre a vida daquele que busca no Senhor. O que acontece é que muitas pessoas dizem: mas eu tenho meditado nesse salmo, eu tenho lido nesse salmo e eu não tenho conseguido vencer os obstáculos. É que muitas vezes as pessoas usam este salmo como alimentam a sua fé de uma forma que tem educado a mente a ficar focado e repetindo esse salmo sem verdadeiramente crer naquilo que ele está dizendo, sem verdadeiramente se esconder diante do Senhor, tendo o Senhor como refúgio, como nossa fortaleza nos períodos de dificuldades, nos períodos que estamos vivendo. Muitos têm educado a sua fé, né? Têm educado a sua fé e a mente com medo, né? De não viver ou não repetir esse salmo, tendo ele como algo, como um amuleto, quando na verdade não é. Estar escondido no esconderijo do Altíssimo. Eles não são palavras mágicas que vão produzir efeito por si, mas dentro desse salmo a gente encontra o que nós encontramos, que é o verdadeiro descanso, é ter o Senhor como nosso refúgio, ter Ele como no relacionamento, e nós só vamos ter refúgio quando nós temos relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é que nos aproxima dele, que permite que nós possamos viver momentos mais tranquilos, momentos mais aconchegantes, momentos de maior prazer, mesmo que nós estamos vivendo esses momentos reclusos. Há pessoas, por exemplo, no mundo que nós vivemos, que não tem como ficar reclusos. Há trabalhos que dependem que as pessoas vão para o seu trabalho e executem suas tarefas. Nós falamos dos médicos, nós falamos dos policiais que têm que trazer segurança, nós falamos dos enfermeiros, nós falamos daqueles dos laboratórios que têm que ficar abertos para fazer exames. A gente fala de tantas áreas, mas existe muito mais áreas que precisam ser. Nós dependemos de um caminhoneiro para que ele transporte a mercadoria, para que ele transporte o alimento que chegue na sua casa. Nós precisamos daquele que prepara o material onde vai ser armazenado a alimentação. Então, é uma cadeia onde um falha, todos falham. Como que nós vamos dizer para o agricultor que ele não pode colher e que ele não pode plantar nessa época? Então, é nesse momento que nós precisamos ficar guardados no esconderijo do Altíssimo. É nesse momento que nós temos que ter as nossas escolhas. E temos que ter escolhas, e essas escolhas é fazer com que a minha escolha não me afaste da presença do Senhor.
Não me afaste da proteção do Senhor. Ninguém e nada são mais altos do que Deus na nossa vida. Nós precisamos viver esses momentos, então, de refrigério, sabendo que aqueles que têm que trabalhar para que o nosso país não pare, para que as coisas possam acontecer, a gente precisa estar ciente que nós precisamos da proteção de Deus. E essa proteção, quando nós descansamos no Senhor, nós vamos executar as nossas tarefas, mas confiando que Deus está conosco, não nos afastando de Deus, permanecendo fiéis ao confiar na ajuda e na presença de Deus. E é isso que nós precisamos. Nós também podemos passar esse período de confinamento ou quarentena, como queiram dizer, no esconderijo do Altíssimo, porque Ele é o lugar que nos traz a paz. E de uma certa forma, pode-se dizer que trazer paz significa fica quieto, permanecendo constantemente naquele lugar. Estar no esconderijo do Altíssimo é permanecer quieto, permanecer confiando, permanecer ali escondido naquele lugar. Quando você se esconde, quando a gente era criança que brincava de esconder, a gente ficava quietinho, a gente não respirava, para que as pessoas que estivessem nos procurando, as outras crianças, eles não nos encontrassem. Então a gente precisa ter esse período de confinamento, mas também nós precisamos entender que algumas pessoas precisam trabalhar, precisam produzir, para que a nação não pare, para que dentro da sua casa não falte alimento. O mercado precisa estar aberto para vender o produto, mas aquele que produz precisa estar aberto para que o mercado tenha o que vender, tenha o que suprir as necessidades do povo. Então tudo isso faz parte daquilo que nós precisamos no dia a dia, né? Produzir também, mas também descansar nos braços do Senhor. E o Salmo 91 ele nos mostra, né, que permanecer no esconderijo do Altíssimo significa alojar-se continuamente, estar confortável naquele lugar que nós precisamos estar, é estar confortável, ficar ali confortável, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja onde nós tivermos que ir, como os médicos, precisam estar confortável naquele trabalho. Mesmo que eles corram risco, mas eles precisam estar confortáveis, que pessoas dependem deles ali. Passar a quarentena no esconderijo do Altíssimo, porque é um lugar de também, a gente pode dizer que é um lugar de refrigério, é um lugar de amparo, é um lugar de socorro também que a gente precisa. Significa um lugar oculto do Altíssimo, aquele lugar que só Deus pode te proteger. Significa isso. E o convite é para que o Salmo 91, versículo 1, ele nos convida a uma habitação contínua na presença do Senhor. Tem muitas pessoas que estão desanimando da sua fé, tem pessoas que estão perguntando onde está Deus nesse momento. Deus está presente. Onde está Deus nesse momento que permite que pessoas morram ou que tragédias aconteçam? Mas será que nós nos preparamos para isso? Será que nós estamos preparados para esse tipo de coisa? Nós nunca estamos preparados. Assim também como o Senhor, ele nos diz na palavra dele que ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai buscar a sua igreja. Ele diz, olha, a igreja sobe, os mortos ressuscitam, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Vai ter uns que vão chegar diante do Senhor, o Senhor vai dizer, olha, eles vão dizer, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei em teu nome, eu ensinei em teu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, eu não vos conheço. Porque as pessoas muitas vezes conhecem a palavra, mas não vivem a palavra de Deus. E agora é o momento de vivermos a palavra de Deus. Não significa porque nós vivemos em tragédias que que Deus não está presente. Não significa que tem uma pandemia que Deus não está presente. Será que nós nos preparamos para para viver essa pandemia? Será que nós estamos preparados para viver o dia a dia? Será que a gente está preparado? Muitas vezes as pessoas, a gente tem falta, a gente tem necessidade nesse período, mas muitas vezes nós estamos saindo de um período de férias, grande parte das pessoas estavam de férias, aproveitando os momentos das suas férias para descansar depois de um ano de trabalho. Quando voltaram, as pessoas não se preocuparam em ter reservas lá para frente, para o futuro. Por quê? Porque não sabiam o que ia acontecer, esse acontecimento. Então, Deus tem culpa se eu não me preparei? Não, Deus não tem culpa se eu não me preparei. Mas, mesmo assim, Deus continua conosco. Quando eu me escondo no esconderijo do Altíssimo.
E este é o momento de nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, nesse lugar secreto de Deus. Nesse lugar secreto de Deus. Há momentos que nós temos que estar nos cultos, um culto lotado de pessoas, e podemos falar, mas agora é momento de estarmos no esconderijo nosso, da nossa casa. Quando Jesus diz, olha, há momentos que você precisa estar dentro da sua casa, há momentos que você vai ter que trancar a porta do teu quarto e orar a Deus, teu Pai que estás no céu, em oculto, ele vai te escutar. Então é momento que nós temos que buscar só nós na nossa casa. E esse é o momento que nós temos que buscar em casa. Esse é o momento, nós temos que aproveitar esses momentos para buscar a presença do Senhor, pedir direção naquilo que nós precisamos fazer, pedir direção naquilo que nós precisamos ouvir, precisamos pedir direção para Deus, a entender o que é verdadeiro diante das notícias que se fala, o que é falso diante das notícias, para que nós não sejamos enganados. Então, tudo isso é avaliação da nossa vida, mas esse discernimento, essa sabedoria para avaliar aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso mudar, é somente quando eu habito no esconderijo do Altíssimo. E esse habitar no esconderijo do Altíssimo, viver na intimidade do Senhor, é o que Deus está chamando o seu povo, mesmo diante da tragédia. Mesmo diante da tragédia. Às vezes as pessoas questionam, será que Deus está presente? Será que Deus existe mesmo? Claro que existe. Mas será? Pensa de uma maneira diferente. Será que Deus não está te convidando a você ter uma intimidade com Ele verdadeira, a confiar verdadeiramente nele, a descansar nos braços do Senhor mesmo, dizer, olha Senhor, eu estou aqui, eu estou passando por isso, mas eu continuo aqui. Quando a gente olha para a vida de Jó, é o maior exemplo que se tem, um homem que ele diz lá em Jó, ele está dizendo, havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus conhecia ele. Até o momento que Satanás lhe questiona, né, um questionamento sobre a fidelidade de Jó. Ele era fiel porque ele tinha tudo. Porque ele tinha tudo. E Deus diz, não, Jó não é fiel porque ele tem tudo, porque eu dou tudo para ele. Jó é fiel porque ele me teme a mim. Porque ele caminha comigo, ele anda comigo. E Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu os filhos, ele só não perdeu a sua esposa, mas ele perdeu tudo. Ele perdeu bens, ele perdeu filhos, ele teve enfermidades, a ponto de ele se coçar com um caco de telha. E mesmo assim ele não abandona Deus. Mesmo assim ele nunca disse que Deus não existia. Ao contrário do que muitas pessoas estão dizendo hoje. Deus, onde está Deus nesse momento? Deus está esperando você se voltar para Ele. Deus está esperando você entregar a sua vida diante dEle e dizer, Deus, ainda que essa pandemia está forte, ainda que essa pandemia está atacando, ainda assim, eu sei que Tu estás comigo. E é nesse momento que a gente precisa buscar a Deus. Jó, ele continuava fiel a Deus. Os amigos, a sua esposa, mandam que ele abandone Deus. Ele diz, não, eu não abandono meu Deus. Quantas vezes vem no teu coração para que você abandone Deus? Quantas vezes vem no teu coração para que você diga, não, você está nessa miséria, você está nisso, porque você não... Como que você vai fazer algo para Deus se você está nesse momento? Como que você vai ofertar se você está vivendo dificuldades? Não, você não pode pensar assim, você pode pensar de uma maneira diferente, como Jó pensava. Como o Salmo 91 diz, descansa nos braços do Senhor, habita no esconderijo do Altíssimo junto com o Senhor, descansa nos braços do Senhor. E às vezes, queridos, é preciso, né, para que a gente volte a ter essa intimidade com Deus, você que abandonou a intimidade com Deus, às vezes é preciso acontecer algo como estarmos nessa quarentena, nem é uma tragédia talvez na nossa vida, mas estarmos na quarentena, talvez você não pegou esse vírus, esse vírus, mas você tem que estar em casa, porque a tua empresa fechou, o trabalho que você tinha, ele está com as portas fechadas, ele foi proibido de abrir as portas, talvez o comércio que você tem, ele não pode abrir porque o governo fez um decreto que não poderia ser aberto, você não tem a liberdade de ir ouvir nesse momento, então, mas é um momento que ninguém pode impedir de que você tenha essa intimidade com Deus. E às vezes é preciso acontecer situações como essa de quarentena, para que você entenda que é preciso viver na comunhão contínua com Deus. É preciso viver todos os dias essa comunhão com Deus. É preciso viver todos os dias esse momento que Deus
está conosco, mesmo que você está olhando, mas o meu trabalho está quase falindo, mas Deus pode restaurar aquilo que você coloca diante dele. É só você colocar, porque passar a quarentena no esconderijo do Altíssimo é porque é um lugar celeste, é um lugar de presença de Deus. Nós não devemos nos preocupar com aquilo que está acontecendo aqui. Vivermos esse momento, sim, nós precisamos viver esse momento, mas precisamos nos preocupar com as coisas lá do céu. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas aqui, nos deixamos de nos preocupar com as coisas de Deus. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa colocar diante do Senhor. Aqueles que não habitam no esconderijo do Altíssimo, ou seja, no santuário de Deus, mas só querem as coisas terrenas, vão ser enganados. Muitos vão ser enganados. Há várias pessoas falando sobre este já é o fim, esse é o apocalipse que está vivendo. Não, não é o apocalipse que está vivendo. Não é o momento. Jesus não buscou a sua igreja ainda. Jesus não nos chamou ainda para estarmos junto com ele. Depois disso, sim. Depois das tragédias, depois de tantas coisas, a palavra de Deus diz que vai haver guerras, rumores de guerra, terremotos, vários acontecimentos. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim, sabe por quê? Deus está te dando a oportunidade de você descansar nos braços dele. De você largar essa ansiedade do lado. Deixar de lado essa ansiedade e viver a presença do Senhor. Viver momentos que Deus tem para ti. Viver momentos que Deus está te esperando. Sabe? É isso que Deus está esperando. Deus esperando que a gente se encontre com Ele. Deus esperando que a gente possa descansar nos braços do Senhor. Mas descansar de verdade, não porque eu tenho ou não porque me falta. Se falta alguma coisa na tua casa nesses momentos que você não pode trabalhar, com certeza alguém vai te alcançar. Se você tem intimidade com o Senhor, Deus não vai descer aqui como forma de homens e manifestar e vai aparecer lá na tua casa e vai te derramar dinheiro, não, mas Ele vai enviar pessoas que possam te abençoar o teu lar, que possam te alcançar aquilo que você necessita naquele momento. Seja comida, seja uma luz, seja uma água, não importa o que for. Deus, Ele faz todas essas coisas. Então, morar no santuário de Deus, conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, é preciso estar na presença dEle. Para ter todo esse conhecimento, é preciso permanecer na sombra do Todo-Poderoso, é preciso morar no esconderijo do Altíssimo. É preciso não apenas na presença física, mas a presença espiritual que a gente precisa ter com Deus. Essa intimidade com Deus. E uma das formas que nós estamos fazendo como igreja é durante esse período que a gente está confinado. Muitos da igreja não podem sair para trabalhar. Outros que são membros da nossa igreja, eles têm que trabalhar, porque a empresa não pode parar nesse momento. Eles precisam produzir para que eu e você temos o sustento, para que eu e você temos o alimento, para que eu e você possamos ir no mercado e adquirir mercadoria. Pessoas precisam trabalhar, nós precisamos orar por ele, por isso que nós estamos 24 horas por dia. 24 horas por dia. Nós temos a nossa página, a Igreja Batista em Eldorado do Sul. Você pode colocar lá e dizer, olha, eu preciso de oração pela minha família, eu preciso de oração, porque tem meu familiar que está doente. A gente tem os grupos, as redes sociais. A gente tem os conectados, que é as redes jovens da nossa igreja. E você pode entrar em qualquer uma dessas páginas e pedir oração, né? Porque tem 24 horas por dia durante esse período, a gente está no rodízio, 1 hora por dia, cada um está orando. E se você, mesmo que você não é membro dessa igreja, você pode entrar nessa página lá, você pode dizer, olha, eu estou orando junto com vocês, eu vou escolher tal horário que eu quero orar junto com vocês. E a gente está orando, desde o primeiro dia em que foi decretado esse estado no nosso país, nós estamos orando, intercedendo 24 horas por dia. Quando você está dormindo, 2, 3, 4 horas da madrugada, há pessoas que estão orando por ti. Há pessoas que estão colocando o teu nome, mesmo sem te conhecer, há pessoas que estão orando por ti. É nesse momento que, é por isso que muitas vezes nós conseguimos a vencer, porque tem alguém que ora e intercede por ti. Assim como Jesus, ele intercede por nós diante do Pai, pelas nossas dificuldades, assim também a igreja está orando por ti, confiando e dizendo, olha, nós estamos com vocês aqui.
Nós estamos com vocês. Tem vários irmãos que estão alcançando, estão suprindo as necessidades de alguns que estão em falta. Porque por causa do amor de Deus que habita no meio do povo de Deus. Porque o amor de Deus se faz presente na vida do povo de Deus. Morar no esconderijo do Altíssimo é isso, é depender de Deus. É depender não da presença física só aqui nessa terra, mas é na parte espiritual também, sabendo que Deus ele continua conosco. Deus nos fortalecendo, Deus continua nos amando. Isso é viver na quarentena. Isso é viver na quarentena, é estar na presença de Deus, descansando no Senhor. Que Deus esteja te confortando todos os dias, colocando, te fortalecendo nos momentos de angústia que você está vivendo, nos momentos de dificuldades que você está vivendo. É um período, mas é um período também que a gente precisa buscar o Senhor e dizer: Deus, eu estou aqui, eu estou preocupado, eu estou ansioso. Tem muitos que fazem brincadeiras nesse momento, mas é o refúgio que as pessoas têm tido nos seus, na sua, no, quando o seu coração está abatido nesse momento, sem saber o que fazer. É nesse momento também que as pessoas estão ansiosas. É o momento que as pessoas estão angustiadas, porque eles não sabem o amanhã. Mas quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós temos certeza que Deus fará o melhor pelo seu povo. E Deus vai fazer o melhor pela tua casa, Deus vai fazer o melhor por tudo aquilo que você precisa, independente daquilo que você está querendo. Não, Deus vai fazer o melhor para ti. Quando você aprende a descansar nele. Quando você aprende a descansar. Assim como nós, como igreja, estamos aprendendo a trabalhar com mídia. Para nós é uma novidade. A gente tinha as pessoas gravavam o nosso culto, as pessoas transmitiam o nosso culto, mas nós nunca fazíamos cultos ou mensagens para as pessoas online. Para mim era algo que estava longe de acontecer isso, que para mim a presença era muito mais eficaz, frente a frente, estar presente em todo o grupo. Mas quando nós olhamos para a igreja de Atos, que eles se reuniam de casa em casa, até surgir a igreja, porque um falava para o outro, e assim também nas redes sociais, um vai falando para o outro. Quantas pessoas estão ouvindo? Não só os que são membros da Igreja Batista, mas outras pessoas do mundo inteiro podem ouvir a palavra de Deus, pode confiar no Senhor. E é baseado nisso, descansando no Senhor, que eu quero colocar a tua vida nessa manhã. Colocando os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas ansiedades nesse momento. Talvez amanhã você tenha uma conta para pagar, você não tem recursos. Mas descansa no Senhor, coloca diante do Senhor, que Deus ele faz muito mais do que aquilo que pensamos, ou muito mais do que aquilo que falamos. Porque esse momento que estamos vivendo é um momento passageiro. Essa pandemia é um momento passageiro, mas a vida eterna é eterna, ela já está dizendo. E Deus nos convida a estar com Ele para a vida eterna. Por isso eu quero colocar diante de ti onde você está, eu quero que você coloque a mão no teu coração, se você puder feche os olhos você, onde você estiver agora. Eu quero que você coloque e diga para o Senhor, Senhor, eu não tenho fé suficiente. Senhor, eu estou preocupado com os meus filhos, Senhor, eu estou preocupado com o meu marido, eu estou preocupado com a minha esposa, eu estou preocupado com as pessoas, eu estou preocupado com os meus negócios, eu estou preocupado com o meu trabalho, eu estou preocupado com os... Não importa qual é a tua preocupação, eu estou preocupado comigo mesmo. Quero que você coloque a mão no teu coração nessa manhã. E eu quero orar por ti nessa manhã, onde você estiver. Que você possa dizer assim, ó, que você diga assim comigo, Senhor, nessa manhã eu quero colocar minha vida nas tuas mãos e pedir, Senhor, a tua intervenção na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil e no mundo. A tua intervenção, Senhor, curando e restaurando vidas, exterminando com esse vírus. E eu quero colocar diante de ti, Senhor, nessa manhã, todos aqueles que nos ouvem nessa manhã, Pai. Ó Deus, colocando, Senhor, a saúde de cada um, repreendendo esse vírus, Senhor, que tem assolado, tem trazido medo. Deus, que tu nos dê não um espírito de medo, de covardia, mas de ousadia, Senhor, para que possamos orar, crer, confiar, Senhor, que tudo é possível o que crê. Cura e restaura, supra as necessidades, Senhor, daqueles que estão enfrentando nesse momento dificuldades terríveis.
momentos de angústias, momentos de insegurança. Deus traz segurança, Pai. Nós abençoamos, Pai, a vida dessas pessoas que nos ouvem nessa manhã. E que a tua graça se manifeste, Pai. Curando, restaurando, Pai. Limpando, Senhor, as casas, Senhor, exterminando com todo vírus dentro das casas, dentro dos lares, na rua onde andamos, Pai. Ó Deus, cuida, Senhor, aquelas pessoas que têm que trabalhar, Senhor. Cuida daquelas pessoas, Senhor, que têm que produzir, Senhor, para que outras possam ficar isoladas, Pai. Nós abençoamos, Senhor, a vida de cada trabalhador, Senhor, que tem se empenhado, tem se arriscado, Senhor, nesses momentos. E nós abençoamos e te pedimos, Pai, que a tua mão protetora esteja sobre cada um. Nós abençoamos a vida daqueles que nos ouvem nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e temos um encontro amanhã. Hoje à noite também, às 20 horas, nós temos um encontro. Que Deus te abençoe, querido.